Olá, pessoal! Muito bom ter vocês aqui para mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai fazer uma conexão entre mundos que, num primeiro momento, parecem não ter nada a ver um com o outro, mas que, no fundo, dividem uma essência super profunda. A gente vai criar uma ponte, sabe? De um lado, a filosofia densa e monumental do Martin Heidegger, do outro, a obra-prima absoluta da nossa literatura, Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. E o nosso objetivo com este material é bem direto: desvendar as profundezas da própria condição humana através dessas duas mentes geniais. Tudo isso guiado por uma dissertação incrível do Marcelo Nilo Narciso Moerbos Scheller. Então, para a gente já começar com o pé no acelerador, pensa um pouco nisso aqui. Será que a ciência e a lógica, aquela lógica bem fria mesmo, dão conta de explicar absolutamente tudo sobre a experiência humana? Hoje em dia a gente está super condicionado a correr atrás de dados, fatos concretos, respostas exatas na ponta da língua para qualquer coisa, né? Mas será que essa racionalidade toda é suficiente para abraçar as nossas angústias, os nossos medos, enfim, toda a complexidade que é simplesmente existir nesse mundo? É exatamente essa provocação que vai guiar o nosso mergulho de hoje. E o que deixa tudo isso muito interessante é justamente esse atrito histórico. Olha só, de um lado da balança, a gente tem a fortíssima tradição da metafísica ocidental. Aquela galera tipo Platão e Aristóteles, que bate na tecla de que a verdade mora na lógica, na razão demonstrativa, no pensamento puramente conceitual. Do outro lado vem a poética e a fenomenologia, tentando dar um passo atrás e resgatar a visão lá dos pré-socráticos. Para um pensador como Heidegger, a poesia e a arte não são só um enfeite bonitinho ou uma imitação do mundo. Elas são absolutamente cruciais porque conseguem acessar uma verdade que a ciência e a lógica sozinhas simplesmente falham em captar. E para a gente não se perder nesse mar de conceitos, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos passar pela crise da razão clássica. Depois, vamos entender o Heidegger e a fenomenologia. Em seguida, a ideia da linguagem como a casa do ser. Aí a gente entra na poética do Guimarães Rosa, passa pela jornada do Riobaldo e a travessia, e por fim, vamos entender por que o sertão é o próprio ser humano. Começando então pelo nosso primeiro ponto, a crise da razão clássica e os limites da nossa razão. Acontece o seguinte: a modernidade chegou prometendo um mundo. Prometeu libertar a humanidade das superstições usando a ciência. Mas, na prática, o que rolou foi o crescimento de uma racionalidade técnica que acabou gerando uma alienação enorme. O ser humano virou quase que uma engrenagem, um mero dado estatístico. E aí, aqueles referenciais clássicos todos entraram em colapso. Quem percebeu e gritou sobre essa ilusão da lógica com maestria foi o Nietzsche, lá no finalzinho do século XIX. A ciência tentou medir tudo e deu de cara com o incompreensível. O Nietzsche criticou sem dó o racionalismo do Sócrates, que achava que a arte era só uma cópia barata da realidade. Para o Nietzsche, essa tal verdade absoluta é, na verdade, só um batalhão móvel de metáforas. Ou seja, para entender a vida de verdade, com todas as suas tragédias e belezas, a gente precisa de uma lente artística, porque a lógica pura não dá conta do abismo que é o coração do mundo. Ponto 2. Heidegger e a fenomenologia. É hora de retornar às raízes do ser. É bem no meio dessa crise de sentido, dessa bagunça toda, que entra o nosso primeiro protagonista, o Martin Heidegger. Ele propõe dar uma chacoalhada radical na filosofia. A ideia dele? Voltar lá atrás, nos pensadores pré-socráticos, para resgatar aquela dimensão poética e originária do pensamento que a gente perdeu. E para pegar a visão dele, a gente precisa falar de ontologia. Tradicionalmente, é o estudo do ser, só que o Heidegger eleva isso para outro patamar. Ele diz que a filosofia ocidental simplesmente esqueceu a verdade do ser. E detalhe, não estamos falando de verdade científica aqui, tipo dizer que o céu é azul. Isso é só uma relação lógica. A ontologia para o Heidegger é buscar a intimidade real das coisas, aquele sentido existencial profundo que a gente acaba ignorando na correria matemática do dia a dia. E aí entra um conceito que muda o jogo, que é a aletheia. O Heidegger pega essa palavra lá do grego para mostrar que a verdade não é uma coisa parada, um fato congelado esperando para ser medido num laboratório. Não mesmo. A verdade é um evento dinâmico, é um desvelamento. Sabe quando você tira um véu e de repente enxerga algo que estava escondido? É isso. É aquele momento meio misterioso em que o ser finalmente se revela para nós. E adivinha como isso geralmente acontece? Através da arte e, de forma muito especial, através da linguagem. O que nos leva ao nosso terceiro ponto. A linguagem como a casa do ser, a morada humana. Com esse avanço todo da tecnologia ameaçando transformar a gente em meros objetos calculáveis, o Heidegger encontra uma saída genial.
Ele vê a salvação numa experiência totalmente nova e profunda com a linguagem. O grande perigo de hoje é a gente tratar a linguagem como se fosse só uma ferramenta utilitária, sabe? Como se fosse só para trocar mensagem de texto ou passar informação no relatório. O argumento dele é super forte. Se a gente esvaziar a linguagem, a gente acaba esvaziando a essência do próprio ser humano junto. A linguagem não é só um meio de comunicação. Ela é o lugar onde a vida literalmente acontece. E é por isso que ele se agarra tanto na poesia. Porque os poetas não simplesmente usam as palavras, eles habitam nelas. É a poesia que tem a força de nos puxar para fora dessa amnésia tecnológica e nos reconectar com o que nós somos de verdade. E assim chegamos no ponto 4, a poética de Guimarães Rosa, o grande alquimista do sertão. Agora que a gente já montou toda essa base da fenomenologia, é hora de sair da teoria filosófica alemã e pisar fundo no chão rachado do sertão brasileiro. Vamos falar do mestre João Guimarães Rosa e a sua obra definitiva, Grande Sertão Veredas. Mas para fazer essa transição direitinho, dá uma olhada nessa frase clássica do Heidegger. Se a linguagem é mesmo a casa onde mora o sentido da nossa existência, o lugar que nos impede de cair no esquecimento do ser, fica a pergunta: quem são os porteiros, os guardiões dessa casa? Para ele, são os poetas e os pensadores. E isso ilustra com perfeição a ponte que a gente está construindo aqui. O Guimarães Rosa, numa entrevista super famosa, fala praticamente a mesma coisa, só que do jeito dele. Ele diz que a língua não serve só para cuspir ideias que já estão prontas. Língua e vida são a mesmíssima coisa, andam juntas. Uma língua travada por burocracia ou por gramáticas rígidas é praticamente um organismo morto. O escritor de verdade tem que ser um inventor. Ele precisa recriar a linguagem para conseguir expressar aquelas coisas inéditas da experiência humana. E olha, não tem exemplo mais perfeito dessa reinvenção do que a mesmíssima primeira palavra do livro, nonada. Um termo que já chega brincando com o nada, com o vazio, dando uma rasteira em qualquer leitor desavisado. O Rosa se liberta totalmente da tirania da gramática tradicional. Ele pega expressões regionais, mistura com palavras antigas, inventa palavras novas, quebra a sintaxe no meio e, com isso, ele forja uma linguagem nova, cheia de significados. No fim das contas, ele faz na prática exatamente o que o Heidegger teorizou. Ele cria uma palavra poética que consegue desvelar a verdade íntima do ser, algo que a ciência ou a conversa do dia a dia jamais conseguiriam tocar. Ponto 5. Riobaldo e a travessia. Navegando pela jornada humana. Vamos colocar essa lente fenomenológica toda na prática agora, olhando para o protagonista da história, o ex-jagunço Riobaldo. A jornada existencial dele é épica e é muito, muito mais profunda do que um simples relato de tiroteios no interior de Minas. A história do Riobaldo é uma verdadeira exploração ontológica. Pensa bem. Ele relembra lutas sangrentas contra figuras como o Hermógenes, que é quase um símbolo do mal absoluto. Ele fala dos seus medos mais profundos, e não é medo de bala, não. É o medo do próprio homem humano, das loucuras e armadilhas da mente. Ele confessa aquele amor gigantesco e super confuso que sente pelo valente Diadorim, um sentimento que quebra e transcende todas as regras. E no meio de tudo isso, as angústias que esmagam. Será que Deus existe mesmo? Ou será que o diabo é só uma desculpa que a gente inventou para a nossa própria maldade? É o ser humano nu, tentando desesperadamente achar algum sentido para a própria vida. E a essência de tudo isso explode numa das reflexões mais famosas e espetaculares do Riobaldo, a travessia. Essa é a metáfora máxima da existência. Porque o real, o sentido das coisas, não está lá no nascimento e nem lá na morte. Não está na origem nem no destino final. Aquele significado ontológico que o Heidegger passou a vida inteira caçando, ele se revela no caminho, no processo, nas relações, na coragem de encarar o perigo que é estar no mundo. É no meio da travessia que as coisas se mostram pra gente. E assim chegamos ao nosso último ponto. Ponto 6. O sertão é o homem. O nosso sertão interior. A gente chega agora no momento em que tudo se conecta de vez. É a fusão perfeita do cenário geográfico do livro com a própria alma humana. A dissertação acadêmica do Marcelo Moebus, que guia a nossa reflexão, prova uma coisa incrível. Estudos rigorosos confirmam que toda aquela loucura de experimentalismo do Guimarães Rosa não era só para enfeitar o texto. A invenção daquela linguagem foi uma necessidade filosófica absoluta. Ele precisava de uma ferramenta com aquela magnitude para conseguir revelar a condição humana, que é toda fraturada, incerta e fragmentada. E isso fica perfeitamente resumido nesta passagem, que é monumental. Sertão é dentro da gente. O sertão vai muito além do mapa do norte de Minas Gerais ou da Bahia. Ele é, na verdade, o labirinto universal que existe dentro da cabeça da gente. Ele representa toda a nossa ambiguidade, aquela complexidade sem leis, sem respostas fáceis que habitam o interior de cada um de nós. É a eterna busca por entender o que raio significa ser esse homem humano. E, para a gente fechar essa análise de hoje,
Costurando de vez a filosofia alemã com a poesia sertaneja, eu deixo esta provocação no ar. Se o sertão realmente fica dentro de cada um, que mistérios, que verdades ocultas estão aí, só esperando o momento certo para serem desveladas durante a sua própria e perigosa travessia pela existência? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui e até a próxima!